Com atenção, ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvido aos ensinamentos do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes, não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades eu a detesto. Elas são para mim um peso, estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não a ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue, lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigir o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, esse evangelho é bem forte. Aqui nós estamos diante do final das instruções de Jesus aos apóstolos que devem partir em missão. Essas instruções são bastante exigentes e, às vezes, parecem colocar o caminho do reino de Deus, o caminho de Jesus, em concorrência com várias outras coisas, até chegar ao ponto de chamar os discípulos a perder a própria vida. Então o Senhor diz palavras fortes como: vim separar o filho de seu pai, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Se a gente lê esse evangelho como Jesus colocando as coisas desta terra em concorrência, vamos dizer assim, em alternativa com as coisas do céu, a gente acaba interpretando mal. Vamos partir do valor da vida, né? O Senhor diz: quem perder a sua vida, quem procura conservar a sua vida vai perdê-la.
e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Aqui a gente pode pensar assim, bom, Jesus está propondo aos apóstolos, vocês façam o seguinte, vocês joguem fora essa vida aqui na terra, que lá no céu eu vou dar uma vida nova para vocês. Né? Não é bem isso. Esse perder a vida é fazer da vida um dom pelos outros. É perder na dimensão do egoísmo. O que é que o Senhor está querendo dizer? Tu que és egoísta e que queres tomar a tua vida só para ti mesmo, partilha essa vida com os outros, faz dela um dom, perde para ti, no sentido de ficar com ela só para ti mesmo, e transforma ela em doação para os outros, coloca-te em último lugar e coloca os outros em primeiro, e aí tu vais ganhar a vida. Aqui a proposta de Jesus não é só ganhar a vida lá na vida eterna. Sim, lá será plenamente. Nós teremos a vida perfeita e plena. Mas é já aqui na terra, a proposta de Jesus é ganhar esta vida humana. Em que sentido? No sentido de dar a ela o sentido mais pleno. O fim e o objetivo mais pleno da vida humana, que é dar a si mesmo. Dessa forma a gente entende o que o Senhor está querendo dizer em relação a todos os outros valores que ele citou inicialmente. O pai, a mãe, o filho, a filha. Será que essas relações não são mais importantes para o Senhor? O Senhor está simplesmente querendo demonstrar com palavras fortes de que o reino dos céus, o anúncio do Evangelho, vem acima de todas as coisas, porque o reino de Deus está próximo, como nós vimos lá no comecinho desse envio. Sendo assim, todas as outras coisas precisam ser ordenadas para esse reino. E assim, todas as outras relações vão ganhar um novo significado. Eu não quero o meu filho, a minha filha para mim de forma egoísta. Eu não quero a minha relação do meu pai com a minha mãe para mim de forma egoísta, como se nós fôssemos, um ambiente totalmente fechados em nós mesmos. O Senhor veio separar filho de pai e de mãe no sentido de não fazer dessas relações humanas uma realidade absoluta, porque é assim que fazem as pessoas egoístas que querem tudo para si mesmo. Mas abrir essas relações para os outros, para a missão, para colocar Deus em primeiro. E aí nós recebemos de volta o filho, a filha, a mãe, a nora, com a sogra, tudo de volta de forma ordenada. Não mais tendo as relações humanas como o centro da nossa vida, mas tendo as relações humanas como um ponto de partida para amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor ordena todas as relações humanas, ordena todas as nossas escolhas para o dom de si, para perder a vida pelo outro, pelo próximo. Ora, também na dimensão religiosa nós podemos ser grandes egoístas. O caminho de Jesus é diferente, mas aqui na primeira leitura, o profeta Isaías está advertindo o povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, para uma vida religiosa egoísta. Como é uma vida religiosa egoísta, gente? Ora, isso acontece nos nossos dias, né? Para que a religião? Ora, eu tenho a minha faculdade, eu tenho a minha escola, porque eu preciso cumprir uma missão a nível profissional. Eu tenho a minha família que me dá o meu aconchego afetivo. Eu tenho os meus bens que cumprem o suporte material na minha vida. Ora, eu também tenho que ter a religião, porque a gente tem que estar em paz assim com Deus, está entendendo? O espírito tem que estar bem. E aí a gente faz da religião mais um artigo do supermercado da nossa vida, que tem que ter todos os itens. Vocês acham que isso existe hoje, sim ou não? Como existe? Fazer da dimensão religiosa mais um complementozinho
centro da nossa vida. E aí nós pegamos Deus, que é o nosso Criador e o nosso tudo, e colocamos Ele como um ídolo assim na instante da nossa vida, né? Tem todos os outros ídolozinhos e tem também Deus, que é mais um ídolo meu que pode me ajudar para que eu seja feliz, eu tão egoísta. E aí, gente, a vida religiosa não nos transforma. Não nos transforma. E Isaías foi forte, chamou o povo eleito de Sodoma e Gomorra, na medida em que transforma Deus em um ídolo. A vida religiosa, e aqui termino, a vida religiosa precisa tomar posse do nosso coração e fazer de nós pessoas novas, cheias de amor, voltadas para os outros, não mais injustas, não mais cheias de pecados, pessoas convertidas, santas, voltadas para Deus e para o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais 5 minutinhos só para me aprofundar esse ponto. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Aqui a gente sempre reflete um pouco sobre a importância de ajudar os missionários e tal. Eu queria destacar um outro aspecto. A estes pequeninos, por que o Senhor chamou os apóstolos de pequeninos? Bom, a eles ele deu a autoridade que ele mesmo tinha, podiam expulsar os demônios, podiam curar os doentes, podiam fazer tantas coisas, representavam a própria palavra de Deus, e agora ele chama eles de pequeninos? Sim, porque o caminho que Jesus deu a esses apóstolos foi um caminho de pequenez. Se a gente for olhar bem as recomendações de Jesus, são recomendações sempre de muita pobreza. Você imagina aí um pequeno vilarejo, né, daquela época, sei lá, de 600 pessoas, 700 pessoas, aquele vilarejo ali, chega 2 andarilhos, né, que trazem uma notícia profética, assim. Eles só têm uma túnica, eles não têm dinheiro no bolso, eles não têm onde ficar, eles dependem das pessoas que vão acolher. Foi desse jeito que Jesus enviou os apóstolos. Os enviou como pessoas pobres, pequenos. E aí você pode pensar assim, bom, estrategicamente eu acho que não foi legal, né? Era melhor se tivesse enviado assim, como, sei lá, nos cavalos, assim, bem cheios de roupas chamativas, todo mundo ia prestar mais atenção. Pois é, mas aqui a gente está vendo uma igreja e os apóstolos representam a igreja, né? Uma igreja que é chamada a representar o poder de Deus. O poder de Deus não é pomposo. O poder de Deus não é majestoso, como majestosa é a mentalidade mundana, né? É majestoso em outros aspectos, né? Mas não chama a atenção do mundo. O Senhor procurava corações abertos. O Senhor procurava enviar homens pobres e humildes com uma proposta. Quem propõe não impõe. Quem propõe vai humildemente e tenta conquistar os corações. Portanto, Jesus envia a igreja da mesma forma como ele agiu. Ele nunca veio impor nada a ninguém. E assim, meus irmãos, nós tomamos aqui um pedacinho do magistério do Papa Francisco que propõe essa igreja pobre. A igreja pobre não é só a nível material também, mas a igreja pobre que o Papa Francisco nos propõe é uma igreja humilde. Humilde. Ele tem falado, da mesma forma que ele fala de igreja pobre, ele fala de igreja materna, terna, uma igreja caridosa, uma igreja que cuida, uma igreja que ama. Já passou, gente, esse tempo da igreja querer ser, vamos dizer assim, o império dominante, pelo menos a nível cultural e de mentalidade geral da sociedade. Nós não somos mais isso. E nós não podemos nos lamentar por isso, não. Pena para
cultura que perdeu essa influência do mundo católico e tudo. Mas, como dizia o próprio Papa Bento XVI, a igreja também sabe ser uma igreja de minoria, né? Aqui no Brasil até ainda é um número bem representativo e, com a graça de Deus, vai crescer. Mas queremos crescer não para sermos os influentes, os dominadores culturais, aqueles que influenciam toda a sociedade. Não, essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é propor o caminho da felicidade, que é a santidade, a rendição ao Evangelho. Perder as coisas desta terra para priorizar as coisas do céu e assim saber amar o irmão. Por isso os apóstolos são chamados de pequeninos, porque a proposta do Evangelho é humilde. Isso nos ensina muito, porque você é igreja. Você é igreja na internet, você é igreja quando você fica defendendo os valores morais da igreja, você é igreja quando você diz eu sou católico. Você também tem que ser pequenino. Quando a gente é pequenino, a gente depende da adesão dos outros e a gente vai com humildade. A gente vai tentando conquistar o coração do homem pelo amor, pela caridade, pelo cuidado. Basta de ser essa igreja aguerrida. Nós não somos igreja aguerrida, eles eram pequeninos, até para um copo d'água eles dependiam dos outros. E era essa a arma de Deus. E essa é a arma de Deus. Fazer-se fraco para deixar que os outros se sintam tocados por um Deus humilde e abram o seu coração. Que nós aprendamos com o envio dos apóstolos a ser igreja neste tempo. Porque mais do que nunca, nós estamos precisando de pessoas que conhecem a verdade e sabem propô-la a partir do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe, que continuemos na paz de Cristo.